Olá, queridos, graça e paz, saudação fraternal. Esse que vos fala é o vosso conservo em Cristo, pastor Carlos Alexandre. Estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Nós paramos na página 45, tá? O que acontece? A gente passou bastante coisa na aula passada acerca do nosso tablet, inspirações e tal. Mas como eu botei a foto no grupo, então eu não vou me ater a isso, tá? Vai lá no grupo, vê lá o tablet, vê lá as referências bíblicas, tá bom? Para que a gente possa dar uma avançada aqui na apostila. Tá? Página 45, teorias da inspiração bíblica. Locomoda avião. Beleza. Podemos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Glorificamos, ó Pai, o teu nome. Exaltamos o Senhor na beleza da tua santíssima presença e santíssima santidade. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque há uma presença sua aqui, Elemantúria, Alabarassi, Calarior, Calandio, Revorgio, Remantúria, Canansi, Alassi, Bleforgio, Remanda, Candaciá. Fica ligado, aluno, fica ligado, Revassia. Deus acabou de destravar algo, Elemantúria. Eu não sei para quem, mas eu pego. Para que Deus lançou, eu destravei algo, eu creio, algo foi destravado. Para que você que estava vivenciando algo de travamento, impedimento, algo que não avançava, não progredia, Deus destravou algo. Então, Pai, essa aula nas tuas mãos, Senhor, nos dê inspiração, para que a gente possa, nesta noite, continuar ouvindo a tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Continua falando com a gente. Não permita que as nossas idas e vindas calcifique a nossa audição. Não permita, Senhor, que a nossa idas e vindas calcifiquem ou tampem os nossos ouvidos, agravem os nossos ouvidos. Porque não existe nada que pague, Senhor, a tua presença. Súria, Canância. Quero te louvar, Senhor, por essa aula. Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Como é bom. Te agradecer pela tua fidelidade, por Deus ter vendo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado.
que início de aula é essa, né? Entenda, para poder ler aqui, entenda que caminhar com Cristo não é ausência de dificuldades. Caminhar com Cristo não é ausência de dificuldade, de provações e de lutas. Mas caminhar com Cristo é a certeza que a provação, que a adversidade, que a dificuldade não é eterna, é passageira, é processo, para que a gente possa alcançar o propósito. Eu, nesses últimos períodos que nós estamos atravessando, eu nunca orei tanto na minha vida. Nunca. Eu fui descobrir o que é vida de oração nesse período de dificuldade, de provação, de escassez. De você começar a orar antes de meia-noite, você virar à noite orando, você amanhecer o dia orando. O dia clarear e você tá ali orando, sabe? Então, pegue isso aqui, pegue isso. Tem coisas que às vezes você não entende, mas está te aproximando mais de Deus. Tem algo vindo aí, tem algo grande vindo aí. Eu sinto cheiro de vitória. Eu escuto barulhos de calabando, forgue, remintria, elevario, de corrente, canância, elevará-se, sendo quebrada, novância, entre a sébrio. Oh, Jesus, vamos lá, vamos lá. 45. Ah, gente, me desculpa, não teve como segurar. Infelizmente, quem nos conhece sabe que eu tenho problemas, que é o meu espinho da carne respiratória. Chorei, logo fecha o canal nasal, mas daqui a pouco ele vai abrindo em nome de Jesus. Nós falamos do segundo parágrafo da teoria da inspiração dinâmica, correto? Segunda frase. Aqui, né? Depois de Apocalipse 10, 3, 4. Podemos ter inspirações sem revelação. Nós paramos aqui? Aham. Então obrigado, Vitor. Só continuar. Tá, ó. E podemos ter inspiração sem revelação. Como quando os escritores registram o que viram com seus próprios olhos e descobriram pelas pesquisas. Vamos ler primeira epístola de João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 4. Primeira epístola de João. Aleluia. Ganância. Aleluia. 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 Gente, fale quem quiser. A nossa aula de avançado ela é diferenciada. Ela é diferenciada. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, diz assim, ó. Achou? Amém? Amém? O que era desde o princípio. Há uma nota aqui no grego que diz que o que é desde o princípio. Não tem esse pretérito imperfeito, o que era. No grego está o que é desde o princípio. Se você puder sublinhar a palavra aí, o que era, sublinha na sua Bíblia e coloca em cima é com acento. Porque eu não sei se você vai conseguir dimensionar e captar o que eu vou dizer. Essa expressão é o que Deus é. Porque Deus não existe. Deus é. A palavra existir no original significa existir.
significa extrair de algo ou tirar de algo. Para que você possa entender, aluno, para que você possa entender, para essa mesa existir, ela teve que ser extraída de algo. Para que esse rack pudesse existir, ele teve que ser extraído de algo. Deus não foi extraído de lugar nenhum. Por isso que ele não existe. Ele é. Você conseguiu dimensionar o tamanho do teu Deus? Por que tu olha para a câmera e não para mim? Pra ver se tá embaçando. Ah, tá embaçando? Não. Não, né? Já conseguiu dimensionar o tamanho de Deus? Já conseguiu? Assim você não conseguiu dimensionar o tamanho do universo. E Deus? O tamanho de Deus. Uau, vamos lá. O que vimos com os nossos próprios olhos, ou seja, testemunhas oculares. Nem escrevi no quadro, escrevi ainda, não. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra de Deus. Sublinhei, tocaram a palavra de Deus, por favor. Estão falando de Cristo. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Tendo, pois, achou? Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos de que entre nós se cumpriram. Ou seja, você vê que a Bíblia não está em ordem cronológica, foi tentado colocar em ordem os fatos, tá bom? Segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Apostila. Aqui nós temos a forma e o resultado da inspiração. A forma é o método que Deus empregou na inspiração, enquanto o resultado indica a consequência da inspiração. Portanto, as chamadas teorias da instituição, da iluminação, da dinâmica e do ditado descrevem a forma de inspiração, enquanto a teoria verbal plenária indica o resultado. Tá? Então, toda iluminação, seja ela dinâmica, seja ela
dentro de uma intuição, ela tem que vir de forma inspirada de uma fonte chamada o Espírito de Deus. Inspiração dinâmica. Face ao conceito mecânico da inspiração das escrituras, vários eruditos nos séculos XVIII e no século XIX optaram pelo que chamaram inspiração dinâmica. Esta teoria rejeita a ideia de uma operação direta do Espírito Santo sobre a produção dos livros da Bíblia, isto é, uma operação que teria como propósito específico a produção desses livros, e põe em seu lugar a ideia de uma inspiração geral dos escritores. Essa inspiração teria sido uma característica permanente dos escritores. Ela não difere em essência, mas somente em grau, da iluminação espiritual do crente em geral. Ela penetra em todas as partes das Escrituras, ainda que não em todas na mesma medida. Os livros históricos, por exemplo, seriam inspirados da mesma medida que os livros doutrinários. Tá? Observa aqui. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: toda a Bíblia, toda, ela é inspirada por Deus. Toda. O que difere e muda alguma coisa é o conceito de tradução, é o conceito idiomático, é o conceito linguístico, é o idioma. Difere, muda. O que é hebraico, o que é hebraico, o que é grego e o que é, enfim, muda, tá? Porém, o cânon sagrado, ele é tão profundo que existe um livro que ele não cita o nome de Adonai, ele não cita o nome de Elohim, ele não cita o nome do Yal, do Yud, Re, Vav, Re, ele não cita o nome, só que mostra o cuidado do mesmo do início ao fim. Eu vou deixar você responder no grupo. Que livro é esse que não cita o nome de Deus? Mas Deus aparece do início até o fim. Tu quer falar, Vitor? Qual é o livro? Tá. Isso aí você coloca no grupo, que amanhã eu vou ver quem assistiu a aula. Tá? Ó. Desse modo, ainda que em geral os escritos bíblicos sejam confiáveis, eles estão sujeitos a erros, principalmente os livros históricos. Eu quero dar uma nota aqui. Por isso que eu falo, não desfazendo, muito boa, muito material, muito bom, conteúdo muito bom. Porém, se você não colocar um tempero, você acaba dizendo que aqui tem erros. Tá? Vou repetir. O que difere é a tradução. Por exemplo, tchau aqui no Brasil é o quê? Tá indo embora. Indo embora. Ou seja, indo embora, classificando o verbo, indo embora, despedida. Despedida. No latim, na Itália, em Roma, tchau é quando você chega. Tchau. Se você na noite de Réveillon, você encheu a sua taça com um refrigerante
um Sprite, não sei se tu podia falar o nome, mas eu já falei, né? Um refrigerante de limão, espumoso, tal, gasoso, né? Não é dizendo, não é espumante, então é gasoso. E você, até você pegou aquela negona de saia vermelha, o gelo, o limão, Coca-Cola. Pegou a Coca-Cola e você foi, tchim, tchim, tchim. É uma operadora. Tchim, tchim. Mas se você for no Japão e pronunciar essa palavra lá, é um palavrão. Não sabia disso? Se você chegar no Japão e falar tchim, tchim, é um palavrão. É um palavrão lá que eu não posso nem falar aqui. Porque não é que eu não posso falar aqui, que não convém falar, né? Mas é algo bem, né? Difere, muda, tá? O fato de mudar não é erro, é alteração gramatical por conta da força idiomática e linguística. Isso vai mudar em qualquer lugar. Eu estava conversando com um varão hoje, e eu falei com ele assim, nós temos que aprender a respeitar culturas. Eu tenho amigos que estão na Bélgica, Alemanha, Portugal, países da Europa. E o costume lá é beber bebida forte, como o café aqui no Brasil, como o chimarrão no sul, como a pimenta no México. Lá é a cultura deles. Eu vou criticar isso? Não posso. Porque cada qual com a sua cultura. Aí quem se depara isso vai logo criticar. Mas cada lugar tem a sua cultura e tem o seu fator preponderante, que é a gramática, a linguística, o idioma, tá? Então, difere por conta disso. Então, quando você pega aqui nessa apostila e lê assim, ó, desse modo, ainda que, em geral, os escritos bíblicos sejam confiáveis. Aí traz uma nota. Sendo confiáveis, eles estão sujeitos a erros. Irmão, então como é que eu vou confiar em algo que tem erro? Não tem lógica. Não tem lógica. Me desculpe, mas quem deu essa nota aqui, né, foi infeliz nessa nota. Porque se toda a escritura ela é inspirada por Deus, é por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo, conheça o original. Eu tenho incentivado às vezes a minha pastora, meu pastor, a conhecer o original. Meu irmão Washington, pastor Washington, conhecer o original. Sabe por quê, gente? O pastor já está pregando demais. Quando você pega, gente, um texto no original, abre um mundo de revelação. Por conta da força. Gente, na minha opinião, a língua mais bonita que existe para mim é o hebraico. É uma língua que tem vários significados, vários simbolismos. Dentro da numerologia, dentro do apontamento, é tremendo, tá? Então, prosseguindo aqui, é o que eu falo, cuidado com tudo aquilo que você lê, ou cuidado com tudo aquilo que você pesquisa no Google. Ontem eu estava mostrando para a vida uma pesquisa, que na Bíblia diz 5 vezes, no Google estava dizendo 3 vezes. Aí tem gente pregando pelo Google, não indo pela Bíblia. E tem cometido erro, porque ao invés de consultar a Bíblia, tem consultado o Google. Gente, às vezes por trás de um fórum do Google, existe alguém que nunca fez uma teologia. Qualquer um pode chegar lá e escrever. Igual outra coisa que eu falo. Outra coisa, nós estamos falando de bibliologia. Outra coisa que eu falo. Cuidado com o rodapé. Se alguém lançar uma Bíblia, não, né? Se alguém lançar uma Bíblia, ou se alguém corrigir uma tradução e falar assim, poxa, eu gostei das suas aulas, dá um depoimento lá em cada versículo, eu te pago para isso, vou receber para dar um depoimento. Esse depoimento que eu vou dar, eu posso dar eles de forma assertiva,
por estudar a mesma, por ter mais de 2 décadas de estudo, de formação, como eu também posso não ter muito conhecimento, não posso ter nenhum estudo e dar palpitada, a bel prazer. Então, o que é inspirado? Dá pra ver daí, Dália? Vê se dá. Vai cortar um pouquinho a minha cabeça, não se aveste não. Me cortou tudo já, né? Ó, até aqui, ó. Até aqui, ó. Até aqui, ó. É inspirado, aqui pra cima. Daqui pra baixo, é homem. É homem com uma teoria, com uma tese. Tá? Conseguiu pegar? Cuidado com o rodapé. Cuidado com o rodapé. Tá? Evidentemente. Prossigamos. Evidentemente. Obrigado, vida. Este conceito não faz justiça aos dados bíblicos sobre a inspiração das Escrituras, uma vez que ele despoja a Bíblia do seu caráter sobrenatural, reduzindo-a ao nível da revelação geral, destruindo, portanto, a sua infalibilidade. Vou repetir. Evidentemente, este conceito não faz justiça aos dados bíblicos sobre a inspiração das Escrituras. Aqui, olha para cá. A ciência está em colapso. A ciência está batendo cabeça. Por quê? Eles citaram Moisés na criação, quando Moisés cita o Gênesis. Quando a Bíblia foi escrita há vários anos atrás, no seu teor original. A ciência diz, como é que Moisés sabia o que era um átomo, o que era a criação, a ordem da criação que Deus cria. Moisés narra. Como é que Moisés sabia isso? Eles botaram que para uma pessoa acertar isso, no chute, sem ter uma direção, foge da numerologia que nós temos em mente. Qual número que tu tem em mente? 1 bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão? Foge disso. E qual a probabilidade de 40 pessoas, cenários diferentes, período diferente, ano diferente, contexto diferente, escrever tudo e se encaixar tudo e nenhuma das escritas entrar em contradição, sem ter uma pitada em toda ela de alguém por trás disso, de alguém que não erra? Ah, gente. Vamos prosseguir aqui, vamos gloriar. Vamos prosseguir aqui. Uma vez que ele despoja a Bíblia do seu caráter sobrenatural, reduzindo ao nível... Ah, nós já fomos já. Você ia ler de novo? Ah, de novo na cadeia. Onde eu estou? Evidentemente, este conceito não faz justiça aos dados bíblicos sobre a inspiração das Escrituras, uma vez que ele despoja a Bíblia do seu caráter sobrenatural, reduzindo-a ao nível da revelação geral, destruindo, portanto, a sua infalibilidade. Tá? Obrigado, vida. Teoria do ditado automecânico. Cuidado com esse ditado automecânico. Vou repetir. Cuidado com a teoria do ditado automecânico. Tá? Por exemplo, se eu não me engano, ou se não me falha a memória, eu acho que não. Se você não tem certeza, se você não tem assertividade do capítulo, do versículo, do livro e do texto, não fale. Tá? Fica, se eu não me engano, não. Se não me falha a memória, não. Tá? E vou dizer algo aqui também, por favor. Nunca faça isso, nunca cometa esse erro. Se eu tiver errado, irmão, me corrija aqui. Irmão, a Bíblia diz assim, assim, assim. Não é verdade? Nunca faça isso.
Porque se você tiver às vezes errado e o cara souber, né? Se estiver errado, o cara pode te corrigir, você pode passar uma situação muito vexatória. Ou, enfim, ou vice-versa, tá bom? Então, se você não tem convicção, não fale. E não pergunte para alguém. Porque a fonte é você que está ali. Aliás, a torneira é você. O cano é você. A água é Cristo. Tá? Então a água está saindo de você. Tá? Essa teoria afirma que os escritores bíblicos foram meros instrumentos e não seres cujas personalidades foram preservadas. Se Deus tivesse ditado as Escrituras, o seu estilo seria uniforme. Teria a dicção e o vocábulo do divino autor. Livre das idiosincrasias, meu, que palavra difícil, gente. Idiosincrasias dos homens. Vamos ler Romanos 3, do 1 ao 3? Romanos 9. Romanos 9? Tá, acredita que eu vi 3? Vou fazer um óculos, cara. Deixa eu ver. Romanos 9, eu vi 3, cara. Romanos 9, do 1 ao 3. Romanos 9, do 1 ao 3. Amém? Amém, irmã? Amém. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Pega isso aqui rapidinho. Pega isso aqui, pega essa nota. Paulo está tão entrelaçado em Cristo. Ele está tão ligado a Cristo que se ele quisesse se separar de Cristo por amor aos seus parentes, à sua parentela, ele não conseguiria. Mas ele fala isso com tristeza. Porque pega isso aqui pelo amor de Deus. Pega isso aqui. Você nessa vida, enquanto você estiver aqui, você não vai estar isento de tristeza, de lágrimas. Só que uma coisa você está proibido, é de desistir. Eu sei que às vezes lidar com o ser humano é difícil. Traz dor, eu sei que é. E nessa dificuldade das nossas idas e vidas dentro de uma labuta, quem que nunca pensou em parar, gente? Fala, mano, eu faço, sério. É por você estar tão aliançado nele, é que você não abaixou essas portas da igreja há muito tempo. É por causa dele. Porque se fosse por você mesmo, você já teria parado de ter existido há muito tempo. Mas como que tu está aliançado nele,
E por mais que a dor seja intensa no seu íntimo, fazer a vontade dele e continuar no querer que ele te colocou é maior do que essa tristeza. É maior do que essa dor. Então quer um adendo? Pega isso aqui para gente poder continuar. Você está proibido de desistir. O céu não te deu direito de desistir. Por isso que ele diz, aquele que colocou a mão no arado e retrocede, a minha alma não tem prazer, não tem satisfação nele. Aleluia. Retomamos a leitura. Segunda epístola de Pedro 3, 15 e 16. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Aleluia. Aleluia. Elaio. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Acharam? Segunda epístola de Pedro 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, a gente chama Paulo de apóstolo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada. Gente, estou falando de alguém que está dentro. Olha o que eu estou falando com a gente aqui. Alguém que está dentro. Mas tem alguém que foi chamado apóstolo, que foi levantado apóstolo. E o cara diz, temos o irmão Paulo. Apóstolo Paulo. Porque pega isso aqui. Por mais que ninguém dê nada pelo teu ministério, por mais que ninguém dê nada pela tua chamada, Paulo vai dizer assim, olha, quando Deus me chamou no ventre da minha mãe, Gálatas 3,15, no original diz, quando Deus me chamou antes do ventre da minha mãe, ele não consultou a carne. Ele não perguntou, você aprova? Você aceita que eu chamo Paulo? Você aceita? Ele não consultou ninguém. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Quer parar por quê? Ânsia. Quer desistir por quê? Porque alguém falou? Porque alguém se levantou? Não me reconheceram. Não aprovaram. Quem te chamou não erra. Deixa aberto aqui, deixa aberto aqui, deixa aberto aqui. Abre, por favor, deixa aberto marcadinho aí, que a gente volta aqui. Já abriu, tem que mostrar para vocês também, olha só. 3,15. Acharam? Perdão.
escreveu não, né? Não. Que bom, que bom. É 1,15. Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve, eu queria pegar outra tradução. Aqui. Tem também? Eu queria. Ah, isso. Pega a NVI, por favor. NVI, minha vida. NVI, por favor. Um 15. Ó, a tradução diz aqui assim, ó. Mas quando aprouve a Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Imediatamente não consultei carne ou sangue. Viu como é que muda? Ele está dizendo assim, eu não consultei carne ou sangue. Lê essa versão, por favor, Vitor, que você tem em mãos. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Quando lhe? Agradou. Quando lhe? Agradou. Então Deus não te chamou porque alguém ficou feliz. Ah, vai levantar ele, isso, ah, que legal. Deus não. Agradou a Deus te levantar, te escolher. Só que entende isso aqui. A chamada, a promessa, ela vai contra muita gente. Porque Paulo vai se levantando para pregar aos gentios. Ele não foi ao judaizante e perguntou, te agrada eu fazer isso? Canâncio, calaio, revorig, canância. Porque tem gente preocupada em agradar homem. Não vou pregar rebanchúria de calacébio vácia, elébria, se calamande, ofário. Continua pregando, pastor Rogério, continua pregando. Ah, mas o Senhor pregou, o Senhor me ofendeu com aquela palavra. A Bíblia não ofende ninguém, só ofende quem está no pecado e não quer se consertar. Então continua pregando. Eu vou, não está nada na Bíblia, mas está nada na Bíblia. A palavra me escandalizou. Então se conserta, rapaz. Foi para mim. Foi indireta, foi indireta, não. Deus não joga indireta, Deus joga direta. Oxi, eleva-se a. Oxi. Nós estamos num período que o filho é Nutella. Ele quer regular o que o pai fala com o pregador, com o pastor que é longe da igreja, para poder falar para ele. Porque na mente dele está assim, não, mas se falar isso aí eu não fico aqui não. Aí o pai agora, eu vou filtrar o que vou falar na minha casa para poder não ofender a irmã e o irmão. Eu não estou falando de pregar para ofender, mas pregue a palavra. Tiago escreveu na sua epístola, e na sua epístola ele diz assim, olha, nem todos suportarão a sã doutrina. Sabe o que é sã doutrina? É a palavra pura. É a palavra verdadeira. Sem curva. Sem mancha. Papo reto. Diretão. Nem todos suportarão. Sabe o que eles falam? Aqui não dá pra mim não. Mesma coisa que falaram com o João. João, o pessoal tá indo embora. Aí João, vocês estão indo porque não é dos nossos. Porque o dos nossos permanece. Ai. Vamos lá. Ó. Deixa eu botar uma nota aqui. Tá, vou botar aqui.
essa aula está dizendo para alguém aqui assim, ó, levante a cabeça. Porque quem te escolheu não erra. Deixa eu contar um testemunho aqui rapidinho. Pensa num cara que era cabeça dura. Uns 9 anos atrás, mais ou menos. Pensa. Uns 8, 9 anos atrás. Pastor Rogério Palito. Dava aula para ele e ele perguntava aquilo depois. 3, 4, 5 vezes. Eu falava, repetia. Não entrava na cabeça dele. Eu falava, repetia. Eu falava, Deus, eu ainda vou vendo um diamante saindo desse pastor. Eu vou vendo um diamante saindo. Botar pedra bruta. Aí ele me hospedava na casa dele, estava com muito desvelo, com muito carinho, sempre me tratou, sabe? Como um filho, como um filho, como um filho. E sentava na mesa e perguntava aquilo tudo. E ele falando, eu vou pegar isso em tudo. Vou ficar assim igual o senhor, vou pegar isso tudo. Sabe? E ver ele hoje pregando, cara, como é que Deus tem usado aquele cara? Nossa, desculpa se usar a expressão cara, tá? Não é de forma te inferiorizando, não, de maneira nenhuma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não chorar, né? Eu tenho certeza que quando você ouvir essa palavra nessa aula, eu tenho certeza que você vai trazer lágrimas nos olhos, porque valeu a pena. Lembro de Cícero no começo, vida. Sim. Lembro de Cícero. Dificuldade, sabe? Com os obstáculos que ele tem, as barreiras que ele tinha, né? Por ser um cara matuto, um cara que sempre foi inclinado ao trabalho, sabe? Um cara que teve uma vida muito difícil. Mas, cara, ouve Cícero hoje. Falando da Bíblia, dando um áudio, um princípio, cara, se eu pegar o áudio de Cícero há 8 anos atrás, cara, alguém que, desculpa falar, alguém que não sabia se ia conseguir se formar porque não tinha estudo. Falei com ele, tu tem ouvido? E ele falou, tenho. Falei, então é isso que eu preciso. E ele indo, sabe? Mãezinha Kátia, meu Deus, poxa, a Kátia, sabe? Oh Deus, sabe? Às vezes a gente falava umas coisas erradas às vezes. Aí eu ia depois e falava, ó, a senhora errou ali. Aí ela ia consertar. Faz uma coisa na vida. Faz uma coisa. Às vezes ele ficava com um bigodão assim, ó. Mas sabe, foi alguém que sempre ouviu o conselho, ouviu, tá errado, a Bíblia não diz isso, sabe? A Bíblia não fala isso, a Bíblia não aprova isso, a Bíblia não ressalta isso. E ele pegar e fazer, não, se eu falei errado, se eu pratiquei errado, não vou praticar mais, não vou fazer mais, não vou falar mais, se é a Bíblia, tá aqui, eu vou fazer assim, eu quero fazer assim. E é alguém muito correto, muito correto. E Marina também, sabe? Alguém que se esforçava, sempre se esforçou. Nas capinas, nas idas e vindas, cara. Eu falava com o Vitor, falava, nossa, ela é guerreira. Porque às vezes capina às vezes, cara, terrenos. Não tô falando desse período agora não, tô falando de período de calor, mas agora também ela fala, mas período de calor. Para poder pagar a mensalidade no curso, para se qualificar na palavra. Sabe? Então, são coisas que pra mim, ver vocês hoje assim, não tem palavra. Cara, Sandra, né? Sandra, a gente via, Sandra não conseguia, né, pregar, não conseguia falar. Eu falava pra ela, não, você vai pregar ainda, você vai pregar, claro que vai pregar tal. E ela se sabotava, né? E a gente vê ela agora na igreja, né? Ela às vezes prega na igreja, lidera as crianças, traz palavras, sabe?
eu falo, poxa, valeu a pena. Eu quero que vocês pudessem ouvir isso, que se eu partisse de hoje para amanhã, eu sei que ainda tem muita promessa que eu não vou partir, mas se eu partisse de hoje, ela não gosta que fale isso, mas se eu partisse de hoje para amanhã, meu coração ia em paz. Vida, meu Deus do céu, vida, 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 vida. Cara, o dia que eu vi vida pregar, meu Deus, que maravilha. Cara, eu louvo a Deus, que valeu a pena. Valeu a pena, Deus seja louvado por isso. Vamos voltar para a Bíblia. Já chorei porque já estou entupido já, ó. Vamos lá. Opa, faltou algo aqui que eu quero colocar? Aqui, eu falei sobre não reconhecimento, né? De Pedro, né? Agora, olha 1 Coríntios. Capítulo 9, versículo 1 em diante. Ó. Versículo 1, a gente vai ver até onde nós vamos. Achou? Ó. Paulo dizendo, ó. Não sou eu apóstolo. Por que ele pergunta isso? Não sou eu apóstolo? Por conta de Pedro, capítulo 3. Irmão Paulo. 3, versículo 15. Ele diz assim, achou? Ele diz, ó. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, sublinha aí. Sublinha aí. Se eu não sou apóstolo para os outros, sublinha aí. Ele está falando de fora, está falando de dentro da gente. Porque a perseguição nunca vem de fora, sempre vem de dentro. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem são da própria casa. Fala de igreja. Fala de alguém que tinha que estar ali para me levantar a mão, está ali para poder me afundar. Fala de alguém que me vê como testemunho de Deus, como Abel, que está falando certo para Deus. E quem é que me vê como um exemplo, como inspiração em fazer certo, Caim. Mas ao invés de fazer o certo, o que Caim faz? Prefere matar. Porque o diabo, ele não vai usar quem está longe, ele vai usar quem está perto. Só que, entenda isso aqui, pare de buscar aprovação nos homens. Diz a Bíblia que os passos do homem bom é confirmado pelo Senhor. Tu não precisas se justificar para quem está te caluniando. Eles não vão acreditar. E você também não precisa se justificar ou se esclarecer com seus amigos, porque os mesmos te conhecem e nunca vão colocar a tua credibilidade em xeque. Se colocou, não é amigo, deixa aí. Descarta. Canaciar. Então pare. Gente, ó, vou ser sincero. Eu já procurei muita aprovação em homem. Ih, já. Hoje em dia, se quiser me chamar, chama. Não quiser me chamar, não chama. Se quiser abrir a porta, abre. Se não quiser não abrir a porta, não abre. Eu aprendi que se for de Deus, Ele te coloca no coração do homem. E Ele reconhece. Assim como Labão reconheceu que ele só teve progresso porque Jacó estava ali com ele. Labão, eu reconheço que Deus só me deu progresso, expansão, crescimento, porque tu estás aqui. Aprenda a estar em lugares que você é aceito. Por estar ali, mas na sua ausência, eles sentem a tua falta. Aprenda o que Paulo falou.
Aprenda. Versículo 16, não é o 15, o 16. Que eu fui inclinado a chamada proclamar os gentios. Mas eu não consultei a carne ou o sangue. Eu não consultei os judeus. Eu não vou consultar os judaizantes. Dizer, vocês vão ficar tristes comigo? Vocês vão aceitar se eu fizer isso? Se Deus falou para fazer, faça. Não esperando a aprovação, elementúria, ganância. Não esperando a aprovação de homem. Gente, imagine Abraão. Família. Vem cá. Cá. Vamos fazer uma reunião aqui. Meus servos, vem cá. Os funcionários, vem cá. Deus pediu Isaac. Eu estou falando assim com eufemismo. Deixa eu rasgar aqui. Deus mandou matar Isaac. Vocês aceitam? Vocês aprovam? Hã? Aceita? Não. Ele consultou carne? Ele pegou e fez. Foi fazer, Deus que interviu. Tem coisa que, a grosso modo, não tem lógica. Mas não tem lógica nenhuma. Mas se Deus mandou, faça. Porque, pega isso aqui. Existe um profeta que está no Querite. E porque ele profetizou, não está chovendo. E por ele ter falado e profetizado, ele está nesse quadro de seca. Porque eu sou absolvido, eu sou réu das minhas palavras. Você é réu ou você é absolvido com suas palavras. Vou pontuar aqui. Vou pontuar isso aqui. Às vezes a gente fala assim, ó. Eu preciso ter bem diligência aqui, o que eu vou dizer. Às vezes a gente fala alguma coisa. Por exemplo, eu vim de carro hoje com uma determinada pessoa e a pessoa, numa travessia, ela falou assim: nós não vamos sair daqui hoje. Eu, opa, cheio de cabelo pesado. Eu falei, opa, tá repreendido. Como assim? Não entendi. Eu falei, isso aí é uma sentença. De repente você avança com o carro move o caminhão, lamba o carro e a gente vai sair daqui mesmo não. A gente vai ficar aqui. Só vamos sair depois que alguém nos carregar e nos levar. Ele, rapaz, não percebi isso. Então cuidado com as suas palavras. Tá? Mas aqui, observa. Deus vai mandar corvos alimentar Elias. Tá? Pega isso aqui. Gente, aqui no texto em Reis, não é os beduínos, os transeuntes do deserto, não é. Tá? Os beduínos que andavam atravessando os desertos, os peregrinos, que levou comida para eles, não é. Ali é Orovim, não é Aravim, é Orovim. Porque colocaram no Aleph, o sinal da vogal que dá O no original. Não o sinal maçoético que dá A. Tá? Se está lá no original O, então é Orovim, não é Aravim. Até porque Aleph significa força em hebraico. Tá? Essa consoante aqui é Aleph. Tá? É Aleph. Que significa força. Tá? Mas ali são os corvos mesmo. Ok? A gente vai continuar no próximo vídeo.